Você já imaginou caminhar por ruas completamente vazias, onde o silêncio é tão absoluto que qualquer pessoa ecoa como se alguém ou algo estivesse te seguindo? Agora imagine que esse lugar já foi cheio de vida, com casas habitadas, comércio funcionando e crianças brincando nas ruas. Mas hoje, tudo que resta são ruínas, prédios abandonados e uma atmosfera digna de filme de terror. Pois é, o Brasil tem várias dessas cidades fantasmas, e algumas delas parecem ter saído direto de um episódio do The Last of Us. Você teria coragem de passar uma noite sozinho em uma cidade fantasma? Ou é do tipo que, se ouvisse um barulho estranho, já estaria correndo mais rápido que o The Flash? Escreve aí nos comentários porque eu quero ver quem é realmente curioso. Mas calma, não precisa sair correndo ainda. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 cidades fantasmas do Brasil, entender o que aconteceu para que elas fossem abandonadas e, claro, sentir aquele arrepio de imaginar como seria estar nesses lugares completamente vazios. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora embarcar nessa viagem assombrada, sem risco de topar com um zumbi, eu acho. Meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. Número 1. Velho Airão, a cidade engolida pela história e pelas formigas. Se você pensa que cidades fantasmas só existem nos filmes, Velho Airão, no Amazonas, prova que a realidade pode ser ainda mais impressionante. Fundado lá em 1694, esse foi o primeiro povoado às margens do Rio Negro, e no início parecia um destino tranquilo para padres missionários que viviam da caça, pesca e provavelmente de muito pernilongo no ouvido. Mas o auge da cidade veio no século XIX, quando uma linha de navegação a vapor foi instalada sob a ordem do Visconde de Mauá. Com isso, Velho Airão virou um porto fluvial estratégico, ganhando importância econômica e social, e se mantendo relevante até o final da Segunda Guerra Mundial. E adivinha o que fez a cidade crescer ainda mais? Borracha, isso mesmo, assim como aconteceu em Fordlândia. Velho Airão surfou na onda da borracha, chegando ao ponto de que até as casas eram feitas com o material. Imagina morar numa casa tão flexível quanto uma bola de borracha, no mínimo amortecia bem os tropeços. Só que, como toda cidade que depende de um único recurso, quando a produção de borracha entrou em declínio, Velho Airão também começou a murchar até virar apenas lembrança. Os moradores foram saindo, as construções foram ficando para trás e o que restou foram ruínas e um novo povoado chamado Novo Airão, que se tornou o sucessor da antiga cidade. Ah, e um detalhe curioso: as formigas gigantes da região ajudaram a acelerar o abandono da cidade. Dizem que elas simplesmente tomaram conta de tudo, ao ponto de que ninguém queria mais morar lá. E sinceramente, se até um enxame de pernilongos já irrita, imagina ter que disputar território com formigas do tamanho de um dedo. Hoje, Velho Airão é um verdadeiro cenário de cidade fantasma, com suas construções cobertas pelo mato e o silêncio de um lugar onde a natureza retomou o controle. Mas para quem gosta de mistério e história, o lugar continua sendo um destino intrigante, desde que você esteja disposto a encarar alguns insetos um tanto quanto intimidadores. Número 2. São João Marcos, no Rio de Janeiro. Imagine viver em uma cidade próspera, cheia de vida, com clubes animados, escolas, hospital e até um teatro. Agora imagine que um dia chega uma ordem direta do presidente dizendo: pessoal, podem ir arrumando as malas, porque essa cidade vai deixar de existir. Foi exatamente isso que aconteceu com São João Marcos, um município do Rio de Janeiro que literalmente desapareceu do mapa por decisão do governo. Fundada em 1739, essa cidade teve seus dias de glória e chegou a ter mais de 20 mil habitantes no seu auge. Mas tudo começou a mudar em 1940, quando Getúlio Vargas decidiu que a região precisava dar lugar a uma barragem para aumentar a capacidade do reservatório de água e energia da então capital do Brasil. Resultado, a cidade foi desapropriada e simplesmente destruída para abrir espaço para o progresso. Os moradores foram obrigados a sair, suas casas foram demolidas e, com o tempo, o que antes era uma cidade cheia de história virou um imenso lago. A ironia, no fim das contas, a barragem não foi usada como o governo planejou, e boa parte da área onde ficava São João Marcos nem sequer foi inundada.
Ou seja, a cidade foi apagada à toa. Mas calma, a história não termina aí. Anos depois, o local virou um parque arqueológico, e hoje ainda é possível ver as ruínas da antiga cidade, caminhando por suas ruas de pedra e imaginando como era a vida antes do destino trágico que ela teve. Agora eu te pergunto, você acha justo uma cidade inteira ser apagada por um projeto que nem foi usado como deveria? Ou acha que isso foi um preço do progresso? Número 3. Fordlândia, o grande fracasso de Henry Ford, no meio da Amazônia. Se eu te dissesse que um dos maiores magnatas da indústria automobilística tentou construir uma cidade inteira no meio da Amazônia, você acreditaria? Pois é exatamente isso que Henry Ford, o lendário fundador da Ford, fez nos anos 1920. A ideia parecia genial no papel: criar uma cidade modelo onde seus funcionários morariam, trabalhariam e produziriam borracha para os pneus de seus carros, tudo com seringueiras plantadas em solo brasileiro. Agora, onde essa ideia começou a dar errado? Bom, praticamente em tudo. Primeiro, as casas feitas para os trabalhadores eram quentes como uma sauna, e para piorar, Ford impôs regras rígidas, como a proibição de bebidas alcoólicas, o que não pegou nada bem para os operários acostumados com um fim de expediente regado a uma boa cachaça. Depois veio o golpe fatal. As plantações de seringueira não resistiram ao desmatamento e às pragas. Ou seja, não sobrou matéria-prima para a fábrica e o grande projeto começou a ruir. Nos anos 1950, Ford jogou a toalha e abandonou Fordlândia, deixando para trás uma cidade fantasma com prédios vazios, ruas sem vida e um gigantesco elefante branco no meio da selva. Mas a história não terminou completamente. Hoje, Fordlândia ainda existe como um distrito do município de Aveiro, no Pará. Segundo o censo de 2010, a população é de apenas 1,2 mil pessoas, e o local se tornou um verdadeiro museu a céu aberto do que poderia ter sido, mas nunca foi. Agora eu te pergunto, você acha que Henry Ford foi um visionário ou um louco por tentar construir uma cidade industrial em plena floresta amazônica? Se tivesse que morar em Fordlândia naquela época, você sobreviveria às regras rígidas e ao calor infernal? Número 4. Cococi, a cidade fantasma do sertão que sumiu no tempo. Já imaginou uma cidade inteira ser esquecida pelo tempo, com suas casas, praças e ruas sendo lentamente engolidas pelo sertão? Pois é exatamente o que aconteceu com Cococi, um lugar que um dia teve cartório, praças, mansões e até coronéis influentes, mas que hoje não passa de ruínas esquecidas no meio da vegetação. Criada lá no século XVIII, Cococi chegou a ter cerca de 2.000 habitantes, mas como em muitas histórias de cidades fantasmas, o destino não foi nada gentil. O maior vilão da história? A falta de água. A estiagem severa da região fez com que os moradores começassem a procurar outros lugares para viver. Mas não foi só isso. Dizem que outro grande motivo para o abandono foi uma briga entre o prefeito da época e o governo militar. E vamos combinar, brigar com o governo nos anos 1970 não era exatamente a melhor estratégia de sobrevivência para uma cidade pequena. O resultado? Em 1979, Cococi perdeu seu status de cidade e foi anexada ao município de Parambu. E assim, o que antes era um lugar cheio de vida, virou um cenário de filme pós-apocalíptico no meio do sertão. Hoje, tudo o que resta são paredes rachadas, construções tomadas pelo mato e a sensação de que o tempo parou ali. Para quem passa pelo local, o silêncio e as estruturas abandonadas dão um toque misterioso e melancólico, como se a cidade ainda guardasse os ecos de sua antiga glória. Agora eu te pergunto, você teria coragem de visitar uma cidade fantasma no meio do sertão? Ou só de imaginar já dá aquela vontade de sair correndo? Me diz o que você faria se tivesse que passar uma noite sozinha em Cococi. Número 5. Igatu, a cidade que já brilhou como um diamante, mas virou uma relíquia perdida. Você já ouviu falar de uma cidade que um dia foi uma joia rara e depois virou apenas um brilho do passado? Pois bem, Igatu, na Bahia, já teve seus dias de glória, mas hoje suas ruínas contam a história de um passado que não resistiu ao tempo. Em seu auge, essa cidade da Chapada Diamantina chegou a ter 10.000 habitantes, movida pelo ouro da época, ou melhor, pelo diamante. Com a febre dos garimpos, Igatu viveu tempos de riqueza e grandeza,
cheia de igrejas, casarões e um movimento digno de cidade próspera. Mas como toda a febre do ouro ou do diamante no caso, uma hora a mina seca, o dinheiro some e o povo desaparece. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, apenas cerca de 360 moradores resistem por lá. Enquanto a cidade ganhou o apelido de Machu Picchu Baiana, não por ser um destino turístico superlotado, mas porque suas ruínas parecem uma cidade perdida no tempo, com restos de casarões coloniais e igrejas que já viram dias melhores. Agora, Igatu é lembrada pela sua paisagem surreal e seu ar nostálgico, atraindo visitantes que curtem explorar lugares históricos e misteriosos. Mas fala a verdade, você teria coragem de passear por essas ruínas sozinho à noite? Ou ia sair correndo ao menor ruído vindo das pedras? Só tem uma coisa que aprendemos hoje, é que nem toda cidade morre de um dia para o outro, mas quando isso acontece, o que fica para trás são apenas ruínas, memórias e histórias misteriosas. Algumas dessas cidades foram engolidas pela selva, outras foram esquecidas no meio do sertão, algumas foram vítimas da ganância humana e tem aquelas que simplesmente não resistiram às mudanças do tempo. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas cidades fantasmas mais te deixou intrigado? Você teria coragem de passar uma noite sozinho entre as ruínas de Velho Airão, onde a natureza já tomou conta de tudo? Ou quem sabe explorar Cocossi no meio do sertão, sem saber o que pode estar te observando na escuridão? Ou ainda caminhar por Igatu, a Machu Picchu baiana, imaginando os segredos que aquelas pedras escondem? E mais, se você tivesse que escolher um lugar desses para tentar reconstruir uma cidade do zero, qual seria? Será que daria para fazer Fordlândia funcionar hoje em dia? Ou será que essas cidades já estão condenadas a ser apenas cenários de histórias esquecidas? Deixe seu comentário abaixo, pois eu vou adorar ouvir a sua opinião. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.